e você analisa, você vê que você tem capacidade, mais capacidade para subir na sua carga, né? O tempo passou, a tecnologia mudou, o mercado mudou, e de repente aquele hack que você estava utilizando lá, 1, 2, 3 kVA por hack, é, você começa a usar 4, 5, aí vem o hyperscale. Então, é uma necessidade muito real hoje você aumentar a capacidade do seu data center em si, do mesmo data center, né? Você não mexeu com isso, você não mudou fisicamente nada, você só determinou que isso iria ser um Tribus a partir de agora, entendeu? Então, essa que é a diferença, principalmente se você for um gestor, ou se você tiver numa tomada de decisão, de você entender perfeitamente isso daqui, para você poder gerar uma economia significativa na sua empresa. Olá, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Renan Lourenço e hoje eu vou falar sobre uma das maneiras de você aumentar a capacidade do seu data center em termos de energia, tá ok? Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, muito obrigado mesmo de coração. E eu estou devendo muitos vídeos para vocês, tá? Logo, logo eu vou estar num novo cenário e espero poder gravar vídeos com mais frequência. Mas muito obrigado a todos os inscritos até esse momento. Bom, vamos lá, direto para os slides, né? Onde eu preparei uma apresentaçãozinha para poder ilustrar aqui essa maneira de você poder levar a capacidade, né? Claro, tem a maneira mais comum que é você instalando nova infraestrutura e cada vez mais uma nova infraestrutura e assim por diante, mas isso pode despender uma boa quantidade de dinheiro, né? E tem outras técnicas que você pode utilizar, abrangendo todos os recursos aí de todas as configurações que podem ser utilizadas para data center, tá? Então, eu quero primeiramente fazer um review aqui, né, do como funciona mais ou menos o data center, né? Às vezes tem alguém que está meio, por estar aqui no vídeo, caiu mais ou menos, não está muito familiarizado com o sistema de data center. Sempre a gente tem o quê? Duas fontes de energia, né? Levando para dentro deste data center. Normalmente a gente chama de A, e lado A, lado B, 1 A1B, 2 A1B, A1, e assim por diante, tá? Então aqui ilustra aqui uma rede, como se fosse uma rede A e um gerador A, né? Consequentemente um bus A, e aqui uma rede B e um gerador B e um bus B, tá? Aqui é um tanque de combustível, tá? É quem vai dar real autonomia aqui do sistema, é o quanto de combustível você tem estocado, né? Ok? Mas nada impede também dessa rede aqui ser a mesma rede, tá? Isso aqui não muda nada. O que vai determinar o bus A e o bus B é essa configuração aqui, tá? A configuração de gerador, de painel e gerador, ou bus e gerador, vamos dizer assim, tá? Pode tranquilamente ser a mesma a mesma fonte de rede concessionária, tá? Então, aqui mais para a gente ter um review, né? Onde aí sim a gente teria uma alimentação A e uma alimentação B entrando aí para dentro da sua planta, né? Ou para alguns data centers, ou os data centers, né? Então, é mais um reviewzinho aqui, explanando um pouquinho mais esse sistema, né? Como que seria em termos de, vamos dizer, diagrama de bloco, um sisteminha 1 mais 1, né? Que seria isso aqui, né? 1 mais 1, um A e B, né? Então a gente tem aqui um, a rede, né? Uma rede A, né? E uma rede B, um gerador A e um gerador B, formando um bus A, bus B. E aí sim, esses bus, eles alimentam uma carga, né? Dentro da planta, né? Então aqui eu estou colocando como carga, mas poderia ser data center, tipo data center 1, data center 2, data center 3, né? Coloquei como carga, né? Pode ser também carga TI 1, data center 1 TI, data center 1 HVAC, né? Aí tem N nomes aí, cada um dá o seu nome, né? De acordo com a sua preferência. Bom, aqui o que acontece? Vamos supor que você montou um data center e ele
tá funcionando dessa maneira, né? O A e o B, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tudo alinhado, tá ok. O negócio tá crescendo, tá aumentando, você precisa aumentar. E aí você já deixou um projeto para você ampliar a capacidade dessa sua planta, tá? E aí você simplesmente fez o quê? Você duplicou esse sistema aqui, né? Você já deixou preparado para você montar mais um, depois montar mais um e assim por diante, tá? Então, nesse desenho seria simplesmente uma duplicação de um próximo sistema, né? Uma próxima fase da sua planta, vamos dizer assim, né? Então, é, a, as capacidades foram aumentando e você duplicou o sistema. Beleza, nada muda, né? Simplesmente vai ter mais uma rede A, mais uma rede B, mais um gerador A, mais um gerador B, mais um bus A, mais um bus B, e assim a carga B, tá? Continuando aqui, você ampliou mais uma vez, né? Então se segue mais uma replicação do mesmo sistema e você vai aumentando a capacidade da sua planta, tá? Só que tem um pequeno detalhe aqui, tá? Um sistema desse aqui, muitas vezes ele pode custar aí, quer dizer, facilmente ele pode custar em torno de, acredito que no mínimo uns 4 milhões de dólares, tá? No mínimo. Para você montar um sistema desse, né? Porque você tem um sistema, são dois geradores, são dois, se tiver transformador, são dois transformadores, são dois bus, né? Dois painéis, pode ser painel, sem contar no break e tudo mais, tá? Eu tô falando só em termos de a parte da distribuição de energia, vamos dizer assim, né? A principal, onde você teria que ter um rede A, rede B, um gerador A, um gerador B. Então, dependendo da capacidade, pode ser uma questão bem delicada, né? Bom, muito fácil, precisa aumentar a capacidade, eu quero montar um quarto sistema, se tiver alguém que assine o cheque, né? Você pode montar um quarto sistema e assim por diante, e vida que segue, né? Normalmente é o que é feito, tá? Então, mas tem como utilizar outras técnicas? Tem. Nós temos opções, temos várias técnicas que a gente pode introduzir nesse sistema para que a gente consiga aumentar a capacidade e sem, de repente, ter que precisar de um cheque desse valor, né? Então, aqui embaixo, na nossa carga, tem um outro detalhe também. Para data center, normalmente, a gente sempre tem as margens de segurança, né? Então, esses 250 que a gente vê na carga total, na prática, a gente nunca consegue chegar realmente nesses 250. Às vezes, quando chega lá no máximo 200, todos os índices, as métricas, elas começam a chegar no limite e por questão de projeto e de segurança, você não consegue elevar essa capacidade para 100% do que foi instalado lá em cima, vamos dizer assim, né? Que seria aqui, né? Então aqui você já estaria com uma capacidade total de 3 megas no seu data center, só que isso não vai se refletir em 3 megas de carga entre TI e refrigeração, né? Por conta dessa questão que eu acabei de comentar. Então, teoricamente, você tem que analisar seu caso, né? Cada caso é um caso, né? Vamos supor aqui um caso ideal, onde foi feito tudo bonitinho, tudo tem o A e o B, tá tudo rodando legal, e você analisa, você vê que você tem capacidade, mais capacidade para subir na sua carga, né? O tempo passou, a tecnologia mudou, o mercado mudou, e de repente aquele hack que você estava utilizando lá, 1, 2, 3 kVA por hack, você começa a usar 4, 5, aí vem o hyperscale. Então, é uma necessidade muito real hoje você aumentar a capacidade do seu data center em si, do mesmo data center, né? Além de você ter um novo data center e aumentando tanto capacidade em energia quanto capacidade em espaço físico e tudo mais. Mas hoje os próprios data centers, eles estão com uma grande necessidade de aumento de capacidade de energia
em vista do cenário atual que a gente tem, principalmente pós-pandemia, né? Durante pandemia e pós-pandemia, o mercado já sempre foi um mercado aquecido e agora é, explodiu de vez, né? Então, muitas vezes você analisa e você fala, pô, eu tenho capacidade aqui, eu consigo pôr mais carga lá dentro do meu data center, eu tenho espaço no meu data center e eu quero crescer, mas eu estou limitado em algum ponto. De repente, lá no meu transformador, no meu gerador, no meu bus, não sei. Você tem que analisar seu caso certinho. Eu aproveito até aqui para falar, meu, se você tiver passando por uma situação nesse sentido e precisar de uma análise mais criteriosa, entre em contato comigo através dos canais que eu sempre coloco aqui, no YouTube principalmente, tem meu e-mail, o Instagram raramente eu entro, gente, mas tem todos os canais aqui para você entrar em contato comigo. De repente eu posso estar olhando para você e tentando te ajudar nesse sentido, tá? Então vamos supor que você tem aqui, você quer crescer, e mesmo você crescendo, você sabe que você sempre vai ter aquele deságio, vamos dizer, né? Sempre vai ter aquele deságio de limite de capacidade, ou dependendo do que você fez na sua carga, você vai ter que colocar a capacidade, você vai ter que descontar a recarga da bateria, né? Que se você fizer um sistema bem casadinho, perfeitinho, é, você não vai precisar se preocupar com recarga de bateria, mas muitas vezes isso não é considerado inicialmente, aí depois acaba dando problema. Então, vamos supor que você queira aumentar essa carga aqui, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês antes de falar como a gente pode fazer isso, tá? Apresentar o conceito Tribus, tá? Porque aqui simplesmente é um sistema, o quê? 1 mais 1, né? Sempre 1 mais 1. Então é 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, tá? Não importa quantos sistemas você coloque, sempre você tá nessa configuração 1 mais 1. Você pode muito bem migrar a partir de um certo ponto e de uma certa quantidade de cargas que você tem na sua planta ou de data centers. Você pode fazer uma migração para o Tribus, tá? Qual que é a vantagem do Tribus? Você consegue utilizar mais capacidade do seu mesmo sistema, tá? Desde que você tenha três partes do seu sistema, seja dividido em três partes, né? Por isso que chama Tribus, né? Aqui a gente divide o sistema sempre o quê? Em duas partes, parte 1, parte 2, ou A e B, né? E o Tribus, ele é 1, 2 e 3, ou A, B e C, tá? Aqui, nesse slide, eu acho que até não ficou tão simplificado, mas só para a gente entender como seria um sistema Tribus, em vista daquele primeiro slide lá, que eu passei com o sistema Bus A e Bus B, aqui a gente tem o quê? A gente tem um bus A, um Bus B e um Bus C, tá? O que vai determinar o Bus A e o B são esses caras aqui, tá? O A, o B e o C. É você ter um sistema de painéis e geradores separados, tá? Eu vou trazer aqui esse mesmo conceito agora de uma forma que eu acredito que aqui sim ficou bem mais simplificado, e que mostra para nós como é que é o conceito do Tribus, tá? Onde a gente tem dois N's mais um. O que seria isso? Seria a gente usar a capacidade de dois sistemas, tá? Seja ele qual for dos dois, e um sempre vai ser a redundância, tá? Então a gente tem um esquema em que a gente pode trabalhar sem um dos três sistemas e manter por dois, tá? E não importa a ordem, tanto faz qualquer um dos três que esteja inoperante. Isso imaginando uma situação emergencial, uma situação onde você tenha um problema crítico em que você não conseguiu manter nem o seu bus, vamos dizer assim, ou o seu sistema, ou o seu PGBT energizado, seja por rede ou seja por gerador, tá? Você já tem uma redundância aí intrínseca do próprio bus, vamos dizer assim, tá? E vamos fazer uma simulação simples aqui,
como se a gente tivesse perdido um dos bus, tá? Então vamos supor que a gente perdeu esse bus B aqui. O que que vai acontecer? Essa carga, a gente tem sempre a carga é sempre A e B, né? Lá no fim, sempre A e B. Mesmo quando é feito o tribus com UPS, depois da UPS, quando você chega para alimentar um rack, é sempre A e B. Não tem tribus dentro do rack, tá? Até tem um conceito de trifásico, mas é diferente, tá? Então essa carga aqui, o que vai acontecer? Ela vai sair daqui e ela vai migrar para o seu par redundante, certo? Então ela vai migrar para cá, certo? E essa carga aqui, essa carga 3, ela vai sair daqui, que vai morrer, né? E ela vai migrar para o seu par redundante, que é esse cara aqui, certo? Então, o que acontece? No sistema Tribus, a carga ela migra para ela vai para lugares distintos, né? Então, uma parte dela vai para um bus e a outra parte vai para outro bus, né? Por isso que você consegue aproveitar mais, colocar mais capacidade, onde a capacidade final aqui em carga dividida, ela é em torno de 66%, tá? Deve estar super pequeno aqui para vocês. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí. Ah, 66, né? Então você vem com 66% aqui e com mais 66% aqui, né? Onde nesse caso aqui, o que vai acontecer? Aqui são 33% da carga, né? Migrando para um lado e 33% da carga migrando para um outro lado, né? Então nós temos aqui um total de, quando essa carga migrar para cá, ela vai para, o bus vai para 99%, tá? E a mesma coisa acontece com esse outro bus aqui. Então você sempre pode perder um dos 3 bus sem você ter nenhum problema na sua carga, tá? Isso considerando full load tudo, né? 100%. Vamos imaginar aqui que você já, no seu data center aqui, ó, você já está praticamente full load, né? Você já está full load aqui, porque você já quer aumentar a capacidade, então você já atingiu bem próximo aqui embaixo, ó, da sua capacidade total, né? Ou às vezes você quer chegar nos 250, mas você não consegue por causa das suas margens, né? Então você quer levar para 300, no caso aqui vai ser 330 que vai dar. Você quer levar para 330 para pelo menos você poder jogar os 250 no sistema. Que isso já é uma grande vantagem, né? Considerando aí o custo de um novo sistema, né? Seria para ampliar colocar mais um mega no sistema, né? Aqui a proposta que eu vou colocar aqui para vocês seria realmente colocar mais um mega no sistema, sem que você tenha que montar mais um sistema de rede, gerador, bus, blá blá blá, né? Então aqui, como aqui ficaria transformado isso daqui, esse sistema aqui, para o Tribus, sendo que, ó, vou colocar um detalhe aqui, ó, você tem um sistema de rede gerador, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou seja, para montar um Tribus, nós precisamos de quantos? 3. Então aqui eu consigo montar 2 sistemas Tribus. Entendeu? E é isso que a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Aqui eu já transportei todo o sistema para 2 sistemas Tribus, né? Então ficou aqui, ó, um rede A, um bus A, um bus B e um bus C, tá? Novamente, um segundo bus A, um segundo bus B e um segundo bus C, tá ok? E aí o que seria feito nesse sistema? Na verdade, isso daqui, ele não... você não mexeu com isso, você não mudou fisicamente nada, você só determinou que isso iria ser um Tribus a partir de agora, entendeu? Então essa que é a diferença, principalmente se você for um gestor, ou se você tiver numa tomada de decisão, de você entender perfeitamente isso daqui, para você poder gerar uma economia significativa na sua empresa, tá?
O que vai ter que ser mexido aqui? A carga. A carga ela vai ter que ser mexida, alguns pontos da carga ela vai ter que ser remanejado de um ponto para outro. Por exemplo, essa carga estava aqui, eu tive que transportar ela para cá. Coisas desse tipo, entendeu? Coisas simples. Simplesmente um remanejamento de carga, mas em parte de gerador, de no-breaks, de toda a infraestrutura da sua empresa, você não vai mexer. Você vai mexer num conceito ali mais amplo, num ponto específico da sua planta, em que você vai conseguir transformar sua planta de 1+1 para 2+1, né? Ou de dual bus para tribus, tá? Simplesmente isso. Gerando um aumento de capacidade de 1 mega no fim das contas aqui. Porque se você vai utilizar 2 para ter um reserva, então aqui você tem 2 mega. E aqui você tem o quê? Mais 2 megas, são 4 megas. Então você saiu de 3 megas de capacidade para 4 megas de capacidade, tá? Nesse exemplo aqui. Imagina se é 10, 20, 30 megas, né? É um ganho muito considerável, né? De capacidade, tá? E aí, se você aplica margens de segurança e tudo mais, em cima desses 330 por lado aqui, já vai ser, você já vai ficar com uma capacidade bem maior, né, do que você tinha antes, tá ok? Faltou o U aqui, né? Tribus, não é tribus, né? Que mais aqui? Tá. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vamos simular, fazer uma simulação básica aqui. Vamos fazer uma simulação. Aqui nós temos quanto de carga? Nós temos 330, né? E aí, quilowatts, né? E assim vai, né? O que vai acontecer se a gente perde um bus, né? Se a gente perde um bus. Primeiro que aqui nós temos 2 sistemas, né? Então, um bus não tem nada a ver com o outro, tá? Aqui não tem paralelismo de gerador, não tem nada, um gerador não arrasta o outro, o tráfego não arrasta o outro, não tem nada dessas loucuras que tem em tudo que é lugar aí, um monte de gerador em paralelo, um monte de barramento paralelo, um monte de link, né? Como na verdade, eu já mostrei em vários vídeos meus, né? Sistemas com link, com tudo mais. É legal, é bom, é importante. Tem casos que é questão de certificação, tá? Mas nesse caso aqui não é questão de certificação, não muda a certificação Tier 3, tá? Enfim, vamos supor que a gente teve uma ruptura aqui, né? Em que a gente perdeu aqui uma rede, vamos supor, a gente perdeu uma rede e o nosso gerador deu um problema sério, ninguém viu, ninguém conseguiu resolver, esse gerador morreu, então o nosso bus morreu, o bus B morreu. O que vai acontecer? Se a gente vê aqui a carga 1, aqui eu não entrei muito em detalhe, mas tá. Depois você estuda isso aqui com calma. Tem um jeito certo de você conectar essa carga, tá? A única diferença do Tribus pro 1+1 é isso, é como você conecta a sua carga no Tribus, tá? Isso é uma questão muito específica que não tem muita flexibilidade. Então, é importante que você tenha, para você usar um Tribus, você tem que ter 6 cargas, tá? Você tem que ter 3 cargas A e 3 cargas B, no mínimo, tá? No mínimo, você tem que ter uma carga desse tipo para você poder fazer um Tribus. Vamos supor, eu tenho 2 data centers, eu tenho um data center com 2 cargas de TI e uma carga de HVAC. Vamos supor que seja a mesma carga. Vamos supor que o seu data center tem um PUE de 1.5. E aí você tem 33 TI, 33 TI e 33 HVAC para suprir esses 66 TI. Você consegue colocar um sistema Tribus em cima disso, tá? Com 3 data centers que você tenha, ou 3 cargas desse tipo, tá? Por isso que é o que eu falei no começo, você tem que analisar muito o seu caso, muito como é que é a sua carga, muito como é que é a sua planta, tá? Mas não é nada assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, só que, infelizmente, tem que tomar cuidado, porque as pessoas não conseguem enxergar isso dentro da planta delas, tá? Muitas vezes a maioria das pessoas tem essa dificuldade
de ver que dá para fazer isso na planta ou não, ou que você tem uma capacidade aqui ou ali, tá? Por isso que isso é muito importante. Se você for se você principalmente for um gestor, ou se você for uma pessoa de tomada de decisão, você ter uma pessoa que entenda o sistema da sua empresa, da empresa ou da empresa que você trabalha, tá? Ou que você entenda muito bem, ou que você tenha uma pessoa que entenda muito bem, que consiga explanar esse tipo de coisa para você, tá? Então vamos continuar aqui. Então a gente perdeu isso aqui, né? E a gente perdeu isso aqui, né? Então a nossa carga 1B, a gente perdeu, o que vai acontecer? Ela vai migrar para o lado 1A, né? A carga 1A. Então essa carga 1A veio para cá, certo? E a nossa carga 3A, ela foi para o lado 3B, tá? Então ela veio para cá, ela migrou para cá. E aí é aquela questão, né? Quanto que a gente tem aqui? Nós temos o quê? 1 mega. Quanto que nós temos de carga? 990, né? Isso em termos, né, de plena carga, tá? Em termos de projeto, né? Não quer dizer o que vai estar lá, vai ser isso. Talvez seja próximo disso. Vamos fazer mais um aqui, só para fixar. Vamos perder o sistema C aqui. Vamos perder o sistema C daqui. Sem contar que esse lado, esse segundo tribus, ele não foi afetado, tá? Nada aconteceu desse lado aqui, porque ele é independente, tá? Essa carga aqui do 5B, ela migrou para 5A, então ela veio para cá. E a do 6B, ela migrou para o 6A, então veio para cá. Então, vê se ela sempre se divide para outros dois bus. Ela nunca vai toda para o mesmo bus, senão o que vai acontecer? A gente estoura a capacidade do bus, tá? Então, se de repente isso aqui está projetado para 1 mega, para 2, para 3 mega, ele vai poder correr o risco de estourar a capacidade. Então, você tem que ter somente esse cuidado com como a carga está distribuída no seu sistema, tá? E o restante é muito, muito simples, tá? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você tiver alguma dúvida mais específica, pode entrar em contato comigo através do e-mail contato, legionariojmp@outlook.com. Tem um LinkedIn, um Instagram, tá meio morto, mas tá lá, e o YouTube, que está revivendo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Até mais.